Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, meu Deus, por esta manhã de oração. Quanta revelação o Espírito Santo vem trazer para o nosso coração. Tudo aquilo que precisamos trazer para a nossa carne da palavra de Deus. Trazer para o nosso cerne, trazer para o centro da nossa vida a palavra de Deus. Traga-nos aquilo que precisamos nos alimentar hoje. Obrigada, meu Deus, obrigada. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que palavra de hoje. Meu Deus, as leituras vão se aprofundando, especialmente na carta de São João, nessa carta na primeira, com o tema do amor, né? E o Evangelho também. O amor, ele nos rodeia, porque ele é parte da criação. Não fomos criados só de matéria, fomos criados pelo amor de Deus. O sopro dele na nossa vida traz a dimensão do amor dele por nós. Veja que a serpente tentou soprar, mas não a vida, o amor no coração, mas o pecado no ouvido. E nós precisamos vigiar isso todos os dias da nossa vida. As leituras que a igreja nos traz hoje, a primeira leitura está na primeira carta de São João, capítulo 4 do versículo 9 até o capítulo 5, versículo 4. O Salmo, ainda estamos no Salmo 71, entre parênteses 72, e lá para cada combinado de leitura, o Espírito Santo nos revela uma parte que precisamos refletir. E o Evangelho é o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo do 14 ao 22. E glória a Deus, porque o Espírito Santo toca no nosso coração. E, irmão, é para mim e é para você, porque nós precisamos ser perseverantes. Então, o Espírito Santo, ele toca no meu coração. É uma parte muito importante da primeira leitura, porque a primeira leitura vai falar da fé. E Deus fala para nós que a nossa fé vence o mundo. São João está falando, inspirado por Deus, que a nossa fé vence o mundo. Esse mundo do pecado, o mundo que jaz no maligno, o mundo do pecado, a nossa fé vence. Aqui não fala, São João não fala vencerá, fala vence o mundo. Vamos ver como que São João é tão complexo e ao mesmo tempo tão simples, que hoje acho que eu vou ter que ler um pouco. São João, ele vai dizer, vamos lá, todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. Então, eu posso crer em Deus, mas crendo em Deus eu tenho que crer também que ele mandou seu Filho, o Messias, o Cristo, e que esse Cristo é Jesus. Olha a fórmula. E todo que ama aquele que o gerou, se eu amo a Deus, ama também aquele que foi gerado, Jesus, como seu Filho, e devemos proclamar que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, tão predito no Antigo Testamento. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e amamos seu Filho, porque foi Deus que o gerou, amamos também os filhos, todos nós. O amor, ele é tríplice. Ele é o amor de Deus, ele é o amor a Deus, o amor a Jesus e o amor entre nós. Isso é muito lindo. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, se eu amo a Deus e guardo os mandamentos que ele nos deixou, eu proclamo que Jesus é seu Filho e eu amo a todos. Como
E aqui é muito bonito porque também estamos falando de uma universalidade do amor e uma perpetualidade do amor. O amor é uno e é eterno. Meu Deus, é muita misericórdia, porque é o Espírito Santo que nos inspira a refletir sobre isso, porque a minha humanidade jamais seria capaz de pensar. É muita misericórdia de Deus por nós. Trazermos uma reflexão tão profunda diante de uma pessoa tão miserável, que sou eu, que somos nós. E com isso, ele vai continuar dizendo, né, que temos guardando esses mandamentos, eis o amor de Deus, que são os seus mandamentos. O amor de Deus são os mandamentos. E olha, vamos pensar na nossa família hoje. O que é o verdadeiro amor dentro da nossa família? É o amor de Deus por nós e o nosso amor a Ele. Agora, quem é que dita os mandamentos de uma casa hoje? Se não for Deus, está errado. Se é o filho que põe a ordem da casa, se são os pets que põem a ordem da casa, se é a autoridade a autoridade com vaidade dos adultos que põem ordem na casa, essa casa está desordenada. Meu Deus. E ele vai completar: seus mandamentos não são penosos, porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E aí, olha só. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha, aquele que nasceu de Deus vence o mundo. E a nossa vitória no mundo é a nossa fé. A nossa fé vence o mundo. São João está nos dizendo. A nossa fé em Cristo como Filho de Deus vence o mundo e devemos proclamar isso o tempo inteiro. Porque vencer o mundo quer dizer vencer e combater o pecado, romper com o pecado. E olha só, aí então o Salmo vai nos falar da paz, o desejo de paz ao Messias, que Salomão vai dizer, e eu pensei aqui um versículo: entregai a justiça nas mãos do Filho real. O Filho real é Jesus, Filho de Deus. Ele é pacífico, ele é universal e ele é perpétuo. Esse é o Deus que nos habita. E se amamos o Filho, e se amamos a Deus, amamos o Filho e amamos os filhos. É a universalidade do amor. O Evangelho, ele vai nos dizer, olha que interessante, o Evangelho lá em São Lucas, ele vai nos dizer, só contextualizando o Evangelho, Jesus tinha sido batizado e ele foi levado por Deus para o deserto para ser tentado. O que Deus fez com o seu Filho, ele faz com nós, faz conosco. Ele nos batiza na água e no Espírito e nos leva para o deserto, não para sofrermos, mas para sermos forjados na nossa fé. Glória a Deus. Para sermos fortificados na nossa fé. E olha como é, o que Jesus passou, e é um exemplo para nós, porque devemos entender isso. Jesus ficou 40 dias no deserto, sem comer, sem beber. E a Bíblia nos diz que quando ele teve fome, o demônio veio tentá-lo. Veja, o demônio não vem te tentar quando você está abastado, pleno. Ele vem te tentar na sua escassez, na sua humanidade, naquilo em que você considera como uma pena, como algo penoso, e não entende que foi Deus que te colocou neste lugar para que você fortaleça a sua raiz de fé, porque é a sua fé que vai vencer. Jesus está nos dizendo, creia em mim que você vai vencer. Então, depois disso, depois de sentir a necessidade, na necessidade
que somos colocados à prova, como Deus fez com Jó. E ali ele está nos mostrando que vamos vencer este deserto se nos entregarmos plenamente a Ele. E então, quando Jesus vence as tentações do demônio no deserto, e as tentações, vai lá no Evangelho ler quais foram as tentações de Jesus e ver se isso tem a ver com a nossa vida hoje, se somos tentados dessa maneira. E aí então, aí sim, é o contexto dessa parte do Evangelho. Jesus volta para Galileia cheio do Espírito. A prova do deserto é para nos encher do Espírito, nos fortalecer, porque precisamos deste Espírito, da fé, para vencermos o mundo. Então Jesus, quando ele volta, sua fama se espalha e ele vai ensinar nas sinagogas. E aí vai nos dizer, e eu vou ter que pegar a palavra de novo, porque ela é de uma profundidade. Ele vai dizer aqui, então Jesus no sábado, ele foi a Nazaré e ele foi para a sinagoga e ele escolheu, foi dado a ele o pergaminho, o rolo de Isaías, e ele escolheu ler o seguinte, que Jesus escolheu ler, depois que ele voltou do deserto: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías escreveu isso lá atrás, inspirado por Deus, pelo oráculo, né, de Deus, que é a mensagem que Deus envia através do profeta. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova. Isaías, lá no Antigo Testamento, estava falando da boa nova e Jesus estava lendo, olha só, e para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, aqueles de coração duro, para anunciar aos cativos a redenção, aqueles que estão escravizados, que o perdão virá, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E Jesus enrola, fecha esse pergaminho e começa dizendo, na meditação: hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. E aquele povo, ainda incrédulo, sem saber a dimensão do que acontecia diante deles, embora ficassem maravilhados com as palavras de Jesus, perguntaram: mas não é esse o filho de José? E nós, diante da nossa humanidade, diante das bênçãos de Deus na nossa vida, nós olhamos com o olhar da nossa humanidade ou olhamos com o olhar da nossa fé? Um exemplo, eu estou aqui olhando uma janela, o tempo está nublado, totalmente fechado, está chovendo. Eu vou olhar essa realidade de um céu nublado, ou eu vou olhar, é assim que Deus se manifesta, porque o sol não deixou de estar ali, Deus não deixou de estar presente, mas Ele se manifesta agora, através de um tempo nublado, mas a sua presença, ela é real. O sol está lá atrás das nuvens. E o que é que eu vou olhar? Eles estavam olhando a humanidade de Deus, mas tudo isso, embora eles se admirassem das palavras e eles olhavam para a humanidade, mas Jesus, Ele nos convida a olhar além da humanidade e aumentar a nossa espiritualidade, porque é a nossa fé que vai vencer o mundo, não é nossa humanidade, não é o nosso braço remando no barco, mas é Deus dentro do barco. É isso, e esse é o ato de fé, crer que além do tempo nublado, o sol está lá. É entender que apesar da tribulação e do deserto, é Deus que nos guia. Irmão e irmã, que palavra de hoje. A nossa fé vai vencer o mundo. A nossa fé vence o mundo. Glória a Deus.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Aumentai a nossa fé, Senhor. Amém.